O Cruzeiro não briga pelo rebaixamento. 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 O Cruzeiro tem time para jogar no momento passa por uma situação que poderá ser um pouco desequilibrada nos pontos que o Cruzeiro tinha desde o início e que depois, nesse segundo turno, foi ruim. Mas no primeiro turno fez no primeiro turno, e principalmente no início, muito bom. E o Cruzeiro tem equipe. E não é todas as equipes do Campeonato Brasileiro, não tem nenhuma que não tenha bons jogadores. Não tem nenhuma que não seja uma equipe razoável e que passe por um momento ruim ou não. E o Cruzeiro vinha passando nesse segundo turno, mas não no primeiro, e tem bons jogadores. E a gente tem que assumir suas limitações, responsabilidades, eu da minha parte, os jogadores da parte dele, e ver o que tem que ser feito já para quarta-feira. Não pode, o que nós não podemos é ficar atrás de uma situação de derrota, porque fomos derrotados hoje, porque ganhamos quarta-feira em São Paulo, porque tivemos ou temos que propor o jogo muito mais e não temos atletas com essa característica para jogarmos em casa, ou porque por estarmos precisando dos pontos apressamos demais, uma série de coisas que a gente tem que estudar, rever e passar aos jogadores, e já na quarta-feira tem que estar pronto para outra. Tá bom. Tá bom. Chega de asneira. Vamos lá. Entrevista completamente sem noção do Filipão. Se fosse uns anos atrás, essas primeiras declarações dele aí, exaltando de certa forma a equipe do Cruzeiro, ele teria sido mandado embora ali mesmo. Acontece que hoje em dia a falta de culhão, a falta de noção, né, de muitos integrantes aí da diretoria, sabe, não colocam as coisas de forma como elas são mostradas, não. Sempre há um porém, sempre tem uma questão, ele não quis dizer isso, ele não quis dizer aquilo, e ninguém tem o culhão de fazer o que tem que ser feito. Igual quando certas contratar jogador que era referência lá no rival. E aí se a torcida não entra para brigar, o cara vem. O rival mandar jogo dentro da arena MRV, mas se a torcida não entra e não intervém, ia acontecer. Sabe, tem diversas coisas ali no Galo que eu vou falar com você, viu? Tem uma falta de identificação com a instituição que é brincadeira, Olha o que esse cara tá falando. Se eu deixasse aqui, eu não vou fazer isso, mas se eu coloco aqui toda a entrevista do Filipão, cara, em muitos momentos o cara tá de certa forma exaltando o Cruzeiro, velho. E isso é inadmissível. Falar que o Cruzeiro não tava brigando para rebaixamento, Filipão. Se o Cruzeiro perde hoje e o Vasco tivesse ganhado, por exemplo, ele estava na zona de rebaixamento. Como é que ele não está brigando lá? Quem está brigando na zona pelo rebaixamento, então é nosso time. Porque você conseguiu exaltar o time do Cruzeiro e menosprezar as peças que nós temos no Galo. Não estou falando que as peças que nós temos aqui são peças boas, não. Eu não acho que são peças muito ruins, mas eu não acho que dá liga esse time. Mas essa entrevista sua aí, você tá doido, você tá brincando com a minha cara. Diretoria tá brincando com a cara do torcedor. Diretoria não tá entendendo, né? Quando alguém fala lá que eu não considero mais, a gente não considera mais clássico entre Cruzeiro e Atlético, de certa forma o Galo não tava, os torcedores não tava mais mesmo achando isso um clássico, não, entendeu? Por causa da situação do Cruzeiro. Eles sabem que esse time deles
Não é isso tudo que o Filipão tá falando, não, que esse time corre sérios riscos de se rebaixar sim. Então, tá sim brigando para não cair, para não ser rebaixado. O próprio dono do time falou isso, Filipão. O próprio Ronaldo falou que o Cruzeiro pode cair. A torcida do próprio Cruzeiro sabe disso. E você vem falar para fazer média com a diretoria do Cruzeiro, que isso para mim, tudo que você falou aí é para fazer média. Você tem uma história lá, a gente sabe, mas você tem que ser profissional. Um cara rodado igual você, não ter noção dessas coisas, ou então, né, você tá brincando com a cara nossa. E ó, a diretoria, se fosse antigamente, esse cara aí já tinha rodado. Só dele abrir a boca, essa foi a primeira pergunta da entrevista. Primeira pergunta da entrevista, ele já me lasca uma dessa. Volta a falar, tá faltando culhão, o Kudê fez isso. O Kudê nas entrevistas dele, ele era completamente tóxico contra a instituição e contra os jogadores. De certa forma ele estava certo porque ele não tinha o elenco que ele queria. Mas as declarações que foram dadas e ninguém faz nada, não toma atitude nenhuma, deixar o cara ficar cagando na instituição. Por menos que isso, eu já vi muito treinador antigamente ser mandado embora. Por menos que o que ele está falando aí nessa entrevista. Por bem menos. Então, sabe, eu acho que tem uma vontade aí, ou eu não sei o que acontece, que o pessoal está perdendo a identificação do que é a instituição Clube Atlético Mineiro. Falou um monte de groselha, falou que todo time é competitivo no Campeonato Brasileiro. Cara, que mentira. Olha a situação do Vasco. Olha a situação do Santos. Vasco até... Mas olha o Santos. Você vai me falar que esse time deles é competitivo? Você vai me falar que aquele que nós perdemos, aquele jogo pro Lanterna... Lanterna? Nós perdemos um jogo que... Coritiba, né? Foi com Coritiba, eu acho que foi. Cara, times aí que não dá, e o Cruzeiro tá nessa panela aí. O time deles é horrível, horrível. Fez gol, ganhou do Galo porque Emerson entregou a paçoca lá, e esse time do Galo, não sei o que acontece, sabe? Vim dar entrevista aí exaltando o rival, exaltando isso. Cara, pra mim já deu essa questão de Filipão aí no Galo. Não sei nem o que esse cara tá fazendo aí. Eu, né, no começo eu fiquei empolgado sim com a vinda do Filipão, sabe? Era um técnico que eu queria ver no Galo e tal, mas já estava aposentado. Mas aqui, como o pessoal mesmo diz, aqui no Galo é reabilitação de jogador, né? Muitos jogadores reabilitam que estava em má fase, chega aqui e destrói. Isso aí acontece. Mas tem certas reabilitações que acontecem aqui no Galo que não dá. Um é ressuscitar defunto. A gente adora ressuscitar um defunto. E pelo visto o Filipão é um defunto que nós estamos tentando ressuscitar aí. Mas esse aí não dá jeito não, porque ele não tem o DNA atleticano. O cara me consegue recuar um time contra o Cruzeiro para poder respeitar o Cruzeiro. Só pode ter sido isso. Respeitar o quê? Tem que respeitar o time que tá pagando ele. Sabe? Tem certas coisas que acontecem no Galo aí que não dá para entender. Eu não acho que deve continuar com o Filipão. Se vai continuar com ele, é por questão de força de contato, porque esses caras aí, a diretoria do Galo, não tá sabendo fazer contrato com jogador, nem técnico. Não tá sabendo fazer contrato. Sabe? Ô saudade de antigamente. Mas eu sei que antigamente também tinha muito erro, e muito da dívida que a gente sofre hoje é por causa de antigamente. Mas é porque tinha treinador que falava groselha, igual esse cara falou aí na entrevista dele, todo exaltando o time do Cruzeiro. Se fosse antigamente, tinha sido mandado embora. Aí ia ter que pagar rescisão, ia ter isso e aquilo. Só que com o contrato ruim que eles devem ter feito,
eles não conseguem mandar ele embora, né? Sem cair numa multa gigantesca. Eu estou indignado, sabe? Partida de ontem vai entrar para a história, né? Com o primeiro clássico dentro da arena que a gente perdeu pro rival, né? Filipão conseguiu subir o Cruzeiro aí, né? A patente de rival de novo do Galo, né? Conseguiu colocar ele aí como rival de novo do Galo, porque agora um monte de gente tá com ódio do Cruzeiro de novo. A gente já tinha passado aí dessa fase, né? A gente já não via mais o Cruzeiro como rival e agora tá aí. Parabéns, Filipão. Você conseguiu trazer o rival de volta. Parabéns, Galo. Parabéns, diretoria. Parabéns todo mundo que contribuiu. Jogadores também, que contribuiu aí para a grande vitória do Cruzeiro ontem sobre o Galo. Uma partida para se esquecer. Uma partida para, sabe, para colocar o selo aí de incompetência tanto para os jogadores quanto para a diretoria do Galo. Só isso que eu tenho para falar.